Segundo o próprio site da Pirâmide da Bósnia, a descoberta dessas estruturas foi histórica por diversas razões. O site diz que a Pirâmide Bósnia do Sol é a maior pirâmide do mundo. Sua altura é de 220 metros, enquanto a Grande Pirâmide do Egito tem apenas 147. Além disso, a suposta construção bósnia tem uma orientação extremamente precisa com relação aos corpos celestes. Seu alinhamento com o norte possui um erro de apenas 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. A estrutura é coberta por blocos retangulares de concreto que, segundo instituições bósnias, italianas e francesas, são superiores até mesmo aos materiais de concreto modernos. A Pirâmide do Sol, a da Lua e a do Dragão, todas da mesma região, formam um triângulo equilátero com 2.170 metros de distância entre os topos. Todas essas estruturas são orientadas para o norte cósmico. No subterrâneo desse complexo foram descobertas 3 câmaras e um pequeno lago. O mais intrigante, porém, é que físicos descobriram um raio de energia vindo do topo da pirâmide bósnia. O feixe de energia teria um raio de 4,5 metros e uma frequência de 28 kHz. Segundo o próprio site da estrutura, o fenômeno contradiz as leis da física. Claro que um lugar supostamente tão espetacular recebe muitos visitantes. O projeto que trabalha na recepção desde 2010 se chama justamente a Pirâmide Bósnia. Eles dizem que conhecem o descobridor da estrutura, Semir Osmanagic, desde a infância e que asseguram a dedicação, conhecimento e sinceridade do pesquisador. O projeto promete ensinar para cada visitante como reconhecer, sentir e aproveitar a relaxante e curativa energia do local. Porém, existem muitas divergências nessa questão das pirâmides da Bósnia. A origem de tudo é a cidade de Visoko, na Bósnia e Herzegovina. A Grande Pirâmide da Lua é uma colina de lá conhecida como Plisevitia. Já a do Sol é chamada de Colina Visocica. Para Osmanagic, as estruturas escondidas debaixo dessas colinas têm 12 mil anos de idade. Esse fato por si só é intrigante, já que há 12 mil anos a humanidade sequer tinha dominado a agricultura, muito menos técnicas para construções desse tamanho. Segundo o pesquisador, essas estruturas fazem parte do grande complexo de pirâmides construído na face da Terra. Com essa fama, até mesmo oficiais visitaram a localidade. Um primeiro-ministro e 2 presidentes abraçaram o projeto e a mídia local apoia bastante o negócio. Entretanto, aqueles que afirmam que as descobertas são pseudo-arqueologia, a serviço do nacionalismo, foram chamados de antibósnios. Eles não conseguiram impedir as milhões de pessoas que já visitaram o lugar desde que a suposta descoberta foi feita. A atração também gerou renda para bancas de souvenirs, que vendem camisetas, esculturas, cofrinhos, relógios e chinelos com a temática da pirâmide. Até mesmo restaurantes próximos passaram a servir refeições em pratos em forma de pirâmide. E pensar que tudo isso graças a um pesquisador que nem arqueólogo de formação é. Semir Osmanagic estudou e obteve um mestrado em Economia e Política Internacional na Universidade de Sarajevo. Anos mais tarde, concluiu um doutorado em Sociologia da História. Em 1993, mudou-se para a cidade de Houston, nos Estados Unidos. Lá, manteve um negócio de metalurgia. Enquanto morou no Texas, o bósnio passou a se interessar por civilizações mesoamericanas. Por isso, fez viagens frequentes para visitar várias pirâmides na América Central e do Sul, além de outras pelo mundo.
Se você estudar os escritos de Osmanagit sobre história, vai descobrir que ele tem opiniões nada convencionais. Em seu livro O Mundo dos Maias, o cientista afirmou que os hieróglifos maias dizem que o povo descendia de figuras mitológicas gregas que criaram uma avançada civilização em Atlântida. Antigamente, os Managit também dizia que, por causa do calendário maia, a humanidade seria elevada a um nível superior por causa de vibrações em 2012. Em outra de suas obras, de nome História Alternativa, ele argumenta que Adolf Hitler e outros nazistas escaparam para uma base subterrânea secreta na Antártica. Lá, lutaram contra a expedição de 1946 do almirante Richard Byrd. Acho que deu para notar o viés conspiracionista desse descobridor de pirâmides. Em 2005, enquanto estava na Bósnia para promover seus livros, o pesquisador visitou o cume de Visocica. O formato de pirâmide o intrigou, além da visão de outra pirâmide, a que hoje ele chama de Pirâmide da Lua. O cientista consultou uma bússola e percebeu que os lados do cume estavam orientados de acordo com os pontos cardeais. Diante disso, entendeu que tudo não poderia ser obra da natureza. Posteriormente, obteve licenças de escavação e perfurou algumas amostras. Com essa breve pesquisa, escreveu o livro A Pirâmide Bósnia do Sol. Através de uma fundação sem fins lucrativos, conseguiu diversos financiamentos para continuar seu trabalho de escavação e preservação no lugar. Mas o trabalho é bem contestado por geólogos. Na verdade, a formação da pirâmide de forma natural é completamente plausível do ponto de vista geológico. O lugar era um vale que foi inundado muito tempo atrás, o que formou um grande lago. À medida que as montanhas continuam a subir nos próximos milhões de anos, os sedimentos foram sendo levados para o lago. Aos poucos, o material foi depositado no fundo do lago em camadas. Caso o vale seja escavado, é possível encontrar sedimentos de argila que foram depositados em tempos de clima calmo e de arenito. Também é possível encontrar camadas espessas de conglomerados, que são rochas sedimentares depositadas quando rios caudalosos despejaram vários detritos mais pesados no lago. Depois, a atividade tectônica da região curvou algumas partes do leito do lago, e isso criou as colinas angulares. Quando os Managit pediu para que os geólogos analisassem o cume de Visocica, eles descobriram que a suposta pirâmide era composta da mesma coisa que todas as outras montanhas da região: camadas alternadas de conglomerado, argila e arenito. Ou seja, geologicamente, a estrutura é completamente natural. Paul Heinrich, geólogo arqueológico da Universidade do Estado de Louisiana, disse que essa forma de relevo que os Managit chama de pirâmide é muito comum. Nos Estados Unidos, são chamadas de flatirons e existem centenas em todo o mundo. As próprias pirâmides gêmeas russas em Vladivostok são um exemplo. A resposta do descobridor das supostas pirâmides envolveu dizer que os blocos do conglomerado de Visocica eram feitos de concreto que antigos construtores despejaram no local. Essa teoria foi endossada por Joseph Davidovich, um cientista de materiais francês, que em 1982 disse que os blocos das pirâmides egípcias não foram esculpidos, mas sim moldados em concreto calcário. Os Managit apelidou as placas de arenito da colina de Pliesevitcha de terraços pavimentados. Blocos e seções de azulejos particularmente uniformes foram expostos para a visita de dignatários, jornalistas e muitos turistas que desciam a cidade.
Para legitimar ainda mais sua descoberta, o pesquisador afirmou ter encontrado outras estruturas. Entre elas, uma terceira pirâmide, chamada de Pirâmide do Dragão, e duas colinas que foram chamadas de Pirâmide do Amor e Templo da Terra. Uma enorme variedade de especialistas também foram recrutados e, segundo os Managit, confirmaram suas descobertas. Um deles foi Enver Buza, um agrimensor do Instituto Geodésico de Sarajevo. O profissional teria dito que a pirâmide do Sol é orientada para o norte, com uma precisão perfeita. Todas essas confirmações ajudaram também no caráter místico atribuído ao local. O site que promove as visitas afirmou que detecções de energia observaram um nível de ionização 43 vezes mais alto do que o normal no lugar. Essa característica torna as câmaras subterrâneas verdadeiras salas de cura, pelo menos segundo os guias locais. Mesmo assim, tudo isso continua sendo altamente criticado pelos cientistas internacionais. Alguns arqueólogos até escreveram para autoridades bósnias para denunciar o apoio concedido ao que chamam de farsa cruel que não tem espaço na ciência autêntica. Ainda assim, as escavações com centenas de voluntários vindos do exterior continuam na região de Visoko, na Bósnia. As visitas às pirâmides e aos túneis energéticos custam alguns bons euros, com estrangeiros pagando valores bem mais caros. Até mesmo celebridades chegaram a participar das visitas. O tenista multicampeão Novak Djokovic passou pelo local em 2020 e ainda fez uma grande propaganda. Como as excursões estavam em baixa por conta da pandemia, a publicidade gerada pelo atleta foi bastante bem-vinda. O tenista contou à agência de notícias France Press que se sentiu regenerado depois de visitar os túneis energéticos. Ele disse conhecer as dúvidas e os dilemas que giram ao redor da autenticidade do lugar, mas afirmou que é preciso ir para lá para entender o que realmente acontece. A impressão que fica é que o local tem sim certo teor místico ou até mesmo energético. Só que Semir Osmanagit vai precisar desenvolver muito ainda suas pesquisas para comprovar o teor científico da descoberta da suposta pirâmide.